Olá, eu sou o Christian Oliveira e dou as boas-vindas a mais um episódio de Times que Arrebentam. Estamos aqui hoje, gravando no estúdio da Raise Hands em Florianópolis e já comecei com uma surpresa muito agradável, que a convidada de hoje trabalhou no Diário Catarinense, que ocupava esse espaço e trouxe uma série de memórias, depois ela vai contar um pouquinho pra gente. Formamos uma comunidade de promotores de alta capacidade humana de se desenvolver, colaborar e compartilhar. E compreendemos que inovar, criando e entregando valor à sociedade, são os meios para a plena realização do potencial humano. Construímos e melhoramos equipes de trabalho que perseguem resultados extraordinários, convívio saudável e promoção do sucesso coletivo. Bem-vindos ao Times que Arrebentam. O primeiro episódio de 2021 merece um comentário especial em relação aos enormes desafios que estamos ainda enfrentando com a pandemia e aos cuidados que precisamos manter através das medidas sanitárias, com o uso de máscaras, com o adequado afastamento e a constante higienização. Superar a ameaça viral é um trabalho de equipe e jogamos juntos. Abordaremos hoje a problemática que envolve os modelos de gestão baseados em hierarquia, centralização e comando e controle, e como as equipes autogerenciáveis estão se tornando a referência para as organizações que desejam alcançar alto desempenho. Recebemos hoje, para falar sobre esse tema, Simone Lino Geneves, administradora, especialista em liderança, mestre em administração pela ESAG e UDESC, colaboradora de carreira da Fiesc, que atua como consultora em educação corporativa e organizacional, com destaque em desenvolvimento de lideranças e cultura organizacional. A Simone é também esposa do Paulo, é mãe da Ana Paula, é uma pessoa que tem um conhecimento profundo sobre as organizações e tem uma sensibilidade incrível para desenvolver os líderes desse novo milênio. Simone, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Christian. Já fica aqui o peso dessa responsabilidade depois dessa linda apresentação. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito lisonjeada de poder estar aqui contigo e discutir esse assunto que é tão importante e que pode trazer muita transformação para as nossas organizações. Então, super obrigada por estarmos juntos, começando essa jornada de trabalho em 2021 juntos novamente. Que legal, Simone. Nós aqui estamos muito felizes, que tu tenhas te disposto a dedicar o teu tempo e compartilhar das tuas experiências e o teu conhecimento, para ajudar aqueles que querem realmente fazer diferença e criar times extraordinários. E olha só o cenário, que eu elaborei para a gente começar a nossa conversa. A maior parte das empresas ainda trabalha com um padrão de estruturas e práticas concebidas principalmente para resolver demandas ainda lá da Revolução Industrial. Quer dizer, modelos de gestão que são baseados em hierarquia, nos quais o poder é distribuído em geral de forma piramidal, de cima para baixo. E, além disso, as organizações elas são vistas como máquinas que devem ser montadas, reguladas, para funcionar mecanicamente. E as pessoas, quer dizer, um paradigma materialista com a motivação unicamente por incentivos econômicos. É lógico que a gente tem diferentes modelos e a gente não está parado nesse paradigma como eu descrevi, de maneira assim tão fechada. Mas o que impera, o que domina ainda é isso. E olha só, a gente tem lá do modelo de organização máquina, onde a gente tem especialistas que determinam as características dos produtos, dos serviços, os processos, a divisão das tarefas, o perfil dos executores e métricas de avaliação de resultado. Um outro grupo que supervisiona o trabalho está justamente lá para garantir que esses padrões sejam cumpridos. E os executores resta simplesmente cumprir com aquilo que foi planejado e a sua opinião também não conta muito no estabelecimento de como as organizações funcionam. É lógico que por mais de 40 anos várias alternativas vêm sendo testadas e vêm crescendo, o próprio movimento
japonês da qualidade, o sistema Toyota, iniciativas de reengenharia, downsizing e a popularização das equipes multifuncionais abriu oportunidade para ascensão e enriquecimento, né, dos papéis das pessoas e a humanização dos processos de trabalho. Porém, as hierarquias ainda estão no início de serem substituídas, né, em todos os setores e todas as regiões geográficas. Uhum. É um movimento ascendente. E quando, né, eu fiz o convite, tu dissesse, olha, chegasse a ver lá o reality show que passou no Fantástico, né? Todo mundo manda. Quer dizer, se está passando no Fantástico, é um sinal de que realmente isso está avançando de forma consistente. E, né, o que os especialistas estão dizendo é que se as empresas não andarem por esse caminho, provavelmente ficarão para trás. Isso. Por que isso? Por que isso está acontecendo? E por que as equipes autogerenciáveis serão, né, o nosso, talvez o próprio modelo dominante dentro das organizações? É a pergunta, né, que vai direcionar a nossa conversa. E aí a minha primeira pergunta, ela é dirigida justamente aos modelos de gestão, né? Quer dizer, os ambientes de negócio estão mudando cada vez mais rápido, competição acirrada, constantes incertezas, cenários que são exigentes, né, para que as empresas consigam sobreviver e prosperar. E, além disso, também, né, vem crescendo a necessidade de adotar práticas de produção que sejam sustentáveis, porque a gente tem um problema ambiental que é muito forte e né, precisamos dar conta disso, e as organizações são um meio fundamental para que isso realmente aconteça, para que nós respeitemos melhor esse ambiente onde nós vivemos. E aí a pergunta, por que a empresa, a máquina não dá mais conta, né, para a gente começar o nosso bate-papo? E qual seria um outro paradigma, talvez, que possa nos ajudar a evoluir e alcançar, né, esses objetivos que as empresas representam para a nossa sociedade? Que legal, muito obrigada. Meu Deus, esse tema, a gente pode ficar aqui uma semana falando sobre isso, né, Christian? O que eu acredito, Christian? Eu acredito nos ciclos, né? Então, a gente vem, como você muito bem colocou, vem de um ciclo que foi necessário para que a gente chegasse até aqui, né? Então, tudo isso que foi sendo construído ao longo do tempo, ao longo da história, pelas pessoas nas organizações, foi necessário para que esse novo modelo possa acontecer a partir de agora. E o a partir de agora pode ser que já começou, né? Mas vamos dizer que é um movimento que vai se fortalecer a cada dia. Então, de novo, o que eu acredito? Eu acredito nos ciclos e acredito que a gente vá tendo essas mudanças. E por que elas são necessárias? Por que as empresas no modelo anterior, nos modelos que a gente já conhece, tão hierarquizados, tão piramidais, enfim, eles já não servirão mais. Principalmente por conta da diversidade, da pluralidade do pensamento, da necessidade da gente incluir, abrir esse espaço para que as novas experiências, para que as outras experiências, para que as outras pessoas com as suas bagagens, que são tão diversas, elas possam contribuir para a melhoria dos negócios. Não é mais possível que um grupo de pessoas, esse grupo, apenas ele dê conta das mudanças que são necessárias para os negócios se manterem no mercado. Então, vai ser obrigatório. Eu vejo que esse ciclo de mudança ele vai ser obrigatório para que a gente possa ter uma evolução nos negócios. Não sei se estou te respondendo, né, a pergunta exatamente que foi feita, porque ela é bem abrangente, ela é uma pergunta ampla, e eu vou tentando aqui dar né, e respondendo por partes. Claro, sem dúvida. É lógico que, em poucas palavras, é difícil abarcar toda essa questão, né? Uhum. E eu acho que tu trazes muito bem, né? Quer dizer, nós evoluímos como sociedade lentamente, os ciclos são longos, e antes de um ciclo terminar, é lógico que outros movimentos já começaram. Né? E na introdução eu tentei dar uma noção, né, do que isso tem acontecido, de como isso tem acontecido na gestão. Mas o mais importante, eu acho, dessa tua fala, é que
cada vez mais precisamos de diversidade e de participação de todos os atores que estão dentro das organizações. É cada vez mais difícil de um único homem, né, o diretor-presidente, resolver tudo. Exatamente. Né, o presidente de uma nação dar conta de todos os desafios da nação. Isso é impossível. Né, e reconhecer isso, eu acho que é importante. Pegando o paradigma em si, a gente poderia comparar, né, com... Eu falei da organização máquina. Se a gente pensar numa máquina do processo produtivo, nós trabalhamos, né, na casa da indústria, né, na Fiesc, eu acho que é bem interessante, porque a gente começou com máquinas muito limitadas, fazendo uma única operação. Isso. Ao longo do tempo passamos a incorporar, né, alternativas de ferramentas que dessem possibilidade de aumentar, né, a diversidade de produtos ou de operações realizadas. Chegamos num ponto de ter automação mais flexível, quer dizer, aumentando, né, quer dizer, trazer a computação, por exemplo, como auxiliar, né, para que essa máquina ela passe realmente a ter múltiplas aplicações, e a gente pode trazer essa comparação para as equipes também, né? Quer dizer, hoje a gente vê equipes multifuncionais se popularizando de uma maneira muito intensa. A superespecialização já não dá mais conta, esse é um aspecto, e a centralização em poucos tomadores de decisão também não dá mais conta. Se olharmos para as máquinas mais uma vez, hoje a gente está olhando o quê? A aplicação de inteligência, de máquinas que aprendem para dar respostas diferentes, né? Para que haja essa agilidade. E as organizações da mesma forma, né? Não dá mais para ter padrões, regras muito rígidas, porque num ambiente que muda constantemente, exatamente, as não respostas terão que ser diferentes também. Isso. Né? E eu acredito, né, Christian, que isso até tira esse peso, que a gente também fala algumas vezes sobre isso, esse peso da própria liderança ter que saber tudo e dar conta de tudo. Então, é preciso que as organizações elas sejam formadas por pessoas que tenham capacidade, que tenham competência, que tenham habilidades suficientes para poderem novamente, né, eu gosto dessa palavra, contribuir, para que os negócios sejam negócios de sucesso. Então, e isso faz com que a gente também contribua para o amadurecimento desse profissional. Eu também acredito muito nisso e eu vejo que isso é um caminho irreversível. É impossível a gente acreditar em modelos de negócio que não privilegiem, que não tenham no seu escopo a participação de pessoas que têm condições de contribuir para que um negócio seja de sucesso. Né? Então, não vejo outro caminho. Que legal. E olha só, né? Essa tua fala, ela encadeia com outro elemento que eu tinha reservado para a nossa conversa. Que, da mesma forma como as organizações precisam ter agilidade, né? Precisam ser rápidas e dar respostas assertivas, houve uma transformação social muito grande e os próprios trabalhadores mudaram, né? As expectativas, a maneira como eles se posicionam, né? Houve uma mudança, na minha opinião, muito grande. E se a gente observar, né, a gente teve, de um lado, avanço da democracia, uma mudança política, por exemplo, né, a conquista de direitos civis, quer dizer, acesso facilitado ao conhecimento, quer dizer, poxa, hoje as tecnologias de informação e comunicação possibilitam que praticamente todas as camadas da sociedade tenham acesso a conhecimento e informação, né, que é algo fantástico, né? E por outro lado, as pessoas chegam ao mercado de trabalho mais formadas, né, melhor preparadas e mais informadas. Isso tudo vai ser temperado ainda pelo convívio de diferentes gerações, né? Hoje a gente tem, às vezes, 4 gerações no mesmo ambiente de trabalho, com formações, com cultura diferente, com interesses diferentes. Existe uma diversidade, eu acho, única, né, na história. A pergunta é, e aí? E o que isso significa para empresas que são hierarquizadas e ainda estão no modelo anterior? Exatamente. Nossa, realmente o assunto é muito rico. E eu fico, né, vou te agradecer até o final do nosso encontro aqui, né, o quanto está sendo importante poder falar sobre isso. Veja só, você acabou de dizer que as pessoas chegam, então se a gente tem um leque de possibilidades de acesso às informações, acesso ao meu próprio desenvolvimento, já começa por aí. Eu tenho uma responsabilidade sobre me autodesenvolver. E aí eu chego numa organização em que eu não posso trabalhar com isso.
Eu não posso trazer a minha contribuição das coisas que eu já aprendi, que eu busquei, que estão à minha disposição e que eu aprendi. E agora, o que eu faço com esse conjunto de informações, de conhecimento que eu tenho? E aí, se eu chego numa organização muito hierarquizada, muito, né, onde o organograma é uma coisa muito importante e é o que vale dentro da organização, como é que eu uso tudo isso? Isso é frustrante para quem chega. E aí, essas pessoas elas vão começar a não querer ficar nessa organização. Então, é importante que a gente olhe para a organização também como um ambiente em que eu posso sempre aprender, e eu aprendo com o outro, como você colocou, assim, as gerações estão juntas nesse ambiente. Então, como vai ser grande esse desafio de fazer essas pessoas colaborarem umas com as outras? Tudo em prol do meu desenvolvimento, do desenvolvimento de cada um e logo do desenvolvimento dos negócios também. O grande resultado desse conjunto, dessa rede de colaboração, é que a gente tenha negócios melhores, com mais resultado, trazendo mais importância para essa empresa dentro do mercado, dando respostas rápidas, como você colocou. Então, como é importante que se abra um espaço para que as diversas contribuições possam ser acolhidas e aproveitadas, porque senão eu não vou querer ficar. Eu, como colaborador que estou chegando, com o meu conjunto de conhecimentos que eu tenho, que eu busco e que eu aprendo de tantas formas, o que eu vou fazer com esse conjunto de conhecimentos? Eu tenho que aplicá-lo lá onde eu estou. Então, esse também é um desafio importante das organizações, fazer com que as diversas gerações, os diversos conjuntos de conhecimento, as bagagens tão diversas, possam colaborar nessa grande rede em prol do autodesenvolvimento das pessoas e dos negócios. E olha só que incrível, né? Eu lembro, enquanto tu falas assim, estava lembrando, né? Meu avô, meu pai, eu, minhas filhas, né? Quer dizer, não trabalhamos juntos, mas eu fico imaginando num ambiente onde a gente se encontrasse, que é o que a gente encontra nas organizações hoje, né? Uhum. Quer dizer, os mais velhos foram criados num mundo onde adaptar-se ao trabalho era a regra, né? Exatamente. Iam buscar, acho que a geração do meu pai também muito disso, né? Buscar satisfação pessoal na hora de lazer, no convívio com a família, em outras coisas. Vai fazer um hobby, né? O trabalho é trabalho, né? E a gente tem que suportar o trabalho. Eu vejo que as gerações mais novas, né? Eu mesmo, quando entrei no mercado de trabalho, isso me incomodava um pouco, né? Sempre na busca de um propósito, na busca de algum sentido naquilo que estava sendo feito, né? Não que todos os da minha geração tenham essa visão, mas muitos já, né, chegaram ao mercado de trabalho olhando para o mundo, eu quero transformar o mundo e os negócios, é uma maneira de fazer isso. Que eu acho que né, dentro desses ciclos, né, que tinhas falado antes, né, a gente tem esse crescimento, esse desenvolvimento. E aí eu vejo que hoje os mais jovens chegam e eles já não toleram mais essa adaptação, né? A própria idade, né, que exige assim, uma expectativa de velocidade das coisas, né? Mas por outro lado, essa acomodação não acontece. Uhum. E aí nós, como gestores, né, as organizações têm que se preparar para aproveitar todo esse potencial que cada um, né, pode contribuir com competências, com experiência e com a energia que está trazendo. Exatamente. Então, montar, né, um modelo de gestão que aproveite isso é a grande chave. E até, se a gente olhar, né, Simone, eu percebo assim, né, que as startups são pródigas em usar modelos de gestão inovadores. Por quê? Porque, em geral, são jovens, né, têm grande ambição, têm uma proposta de solução, em geral, muito inovadora, que foge dos padrões de mercado, e eles já querem virar tudo ao contrário mesmo. Quer dizer, tem que encontrar uma maneira de fazer melhor, mais rápido, né, buscar essa eficiência de uma maneira rápida e que seja eficaz e que, ao mesmo tempo, entregue satisfação para as pessoas. Por outro lado, as empresas mais tradicionais, é muito difícil para fazer essa troca de chave. Sim. Né? E vamos pegar um exemplo bem comum, né? Olha o que os bancos estão vivendo hoje, sendo, né, com certeza, desafiados por jovens que trabalham com tecnologia, né? A rede hoteleira, por exemplo, que é tradicional, uma estrutura, educação, né, que é um dos mundos que a gente trabalha também, né?
Quer dizer, a educação é extremamente hierarquizada, é uma estrutura muito rígida e pouco flexível. E aí vem uma pandemia e diz assim, olha, tudo aquilo que vocês acreditavam foi por terra, né? Então, a adoção desses novos modelos, ela é urgente. E a única, na minha visão, né, um caminho para estabelecer isso é romper, né, diminuir a distância, né, entre a tomada de decisão e a entrega para o cliente. Isso. Né? Se tu me permites, eu vou aproveitar esse teu gancho, e isso só vai ser possível, na minha opinião, Christian, se a gente introduzir nesses ambientes duas palavras que para mim são bem importantes, que são o respeito e a responsabilidade. Né? Então, à medida que as pessoas forem exercitando essa prática de respeitarmos uns aos outros, respeitarmos-nos, né, mutuamente, a gente vai ter um ambiente de muito mais colaboração e muito mais responsabilidade por aquilo que eu estou entregando. Porque se eu tenho, né, como a gente está colocando, você, assim, meu pai, eu, as minhas filhas, né, nós somos gerações diferentes, mas que podemos contribuir, nós podemos estar juntos para contribuir para os negócios. Nós temos aprendizado possível uns com os outros. Então, o jovem que está chegando agora na organização, com toda essa pressa, né, e essa garra, essa vontade de fazer entrega, porque ele vem com ideias muito inovadoras, pode muito bem casar, contribuir com quem já está na organização, com quem já tem um passado, com quem já tem a história, e tem uma coisa que é muito importante, que são a vivência dos ciclos. De novo, os ciclos. Então, essa troca de experiência entre os ciclos, por meio do respeito, é o começo para mim. Né? Então, eu como uma pessoa, né? Eu tenho 49 anos, eu já tenho mais de 30 anos de estrada em organizações. Então, a partir do momento que eu consigo colaborar, receber, acolher o novo, respeitando esse novo, já é a metade do caminho andado. Do mesmo modo, o novo que está chegando, acolher, querer ser acolhido, querer ser recebido por esse mais antigo na organização, respeitando isso, já é aí a outra metade, a outra parcela que precisa acontecer. E aí a gente começa a se responsabilizar por essa rede de colaboração. E por que eu trago a palavra responsabilidade, né? Porque não vejo que a gente vá conseguir avançar em equipes de autogestão sem que essas duas palavras ocorram, sem que a gente consiga vivenciá-las, sem que a gente consiga entendê-las para vivenciá-las e para efetivamente vivenciá-las para que tenhamos resultados diferentes. Não sei se estamos indo aí num caminho produtivo. Me veio em mente a fala, né, do Jorge Paulo Lima, né? Ele diz, me sinto um dinossauro em extinção, né? Diz, olha a humildade desse homem, isso, né? Que é uma referência, né? Com certeza. No país, de dizer, não, olha, eu tenho que manter a mente aberta, eu tenho que estar atento, eu tenho que estar no meio de jovens, né, e trazer isso para as minhas empresas, porque senão elas vão ficar para trás, né? Ficarei eu e os negócios também não avançam. Mas olha só, né, a adoção de equipes autogerenciáveis, ela exige uma mudança nas relações, que é isso que tu estás apontando. Exatamente. Né? E a autonomia dos colaboradores, dos trabalhadores, ela precisa obrigatoriamente ser acompanhada dessa responsabilidade que tu estás falando. Agora, alguns que estão nos escutando agora, eles podem dizer, poxa, mas da onde virá essa responsabilidade se hoje, com supervisão e com liderança, ela nem sempre é alcançada? Sim. Essa é uma pergunta, quer dizer, de que maneira despertar, né, nos colaboradores essa responsabilidade e partir para um modelo onde não vai ter um chefe que vai determinar ou vai cobrar resultados? Eu vejo que esse despertar, ele virá das lideranças que hoje estão postas. A própria liderança dentro da organização, ela vai ser responsável por essa mudança cultural. E aí a gente vem para um assunto que é muito importante, que é a cultura das organizações, que é como fazemos as coisas por aqui. Né? Então, a cultura, ela traduz exatamente o nosso jeitão de ser.
né? O jeito de ser da organização é traduzido pela cultura. E quem que é o grande maestro das mudanças culturais? As lideranças atuais. Então, vai partir dessa nova postura, dessa liderança que hoje está atuando, o caminhar, o início desse caminhar para que ele mesmo tenha, que ele possa instituir primeiro no seu pequeno núcleo, na sua área, e isso comece a se expandir para a organização como um todo, essa potencialização das pessoas, né? Se responsabilizando pelo processo como um todo, que isso é super importante. Então, quer dizer, eu como liderado, eu vou ser incentivado por meio da minha liderança a sair da minha caixinha, a entender o processo como um todo, a entender o meu papel para que eu me torne mais autônomo e aí sim a gente possa começar cada vez de uma forma mais forte, mais efetiva, se encaminhar para um time autogerenciável. Então, eu vejo que a mudança é cultural e ela vai começar pelas lideranças que hoje já estão atuando nas organizações. Perfeito. Quer dizer, eu como líder eu tenho que entender que o comando não é o instrumento ou o principal instrumento para me gerenciar. Dizer, eu tenho outros papéis que podem ser muito mais poderosos, né, para levar as pessoas ao autogerenciamento. E vou te pedir uma parte aqui, poderosos. Isso vai poderosos de desenvolvimento, de crescimento mesmo, e isso vai exigir dessa pessoa que hoje está vamos dizer, num posto, né, exercendo um papel de líder, um desapego, né, para ter uma mudança de relação. Então nós não somos mais eu aqui e você, meu liderado, né? Não, nós somos pares. Nós precisamos caminhar juntos, colaborando, para que o resultado do negócio seja melhor. Então, isso vai passar, sim, por um movimento importante de desapego do poder, do cargo, né, do rótulo, do título aí, dos líderes atuais. É fantástico, porque, olha só, uma das coisas que, independente do tamanho da empresa, é muito marcante, né? Se eu adotar uma postura muito... vamos dizer, de hierarquia muito forte, por exemplo, né? Um manda ou poucos mandam e todos obedecem, né? Naquela estrutura piramidal clássica, aqueles que estão embaixo, né? Os trabalhadores, os executores, eles vão ficar sobrecarregados. Uhum. E aí, muito provavelmente, né, haverá uma crise, ruptura, haverá conflito, né? Que é o que a gente vê em muitas organizações. E a gente acabou de falar que os jovens já não toleram mais isso e acabam simplesmente trocando, indo embora e buscando uma nova oportunidade, né? E mesmo se a gente pegar os indicadores, né, da própria indústria da tecnologia, né, que é uma indústria jovial, que tem uma mente mais aberta, a rotatividade é imensa. E a gente sabe que rotatividade tu acaba não construindo uma cultura, ou pelo menos não mantendo uma cultura forte, Sim. que é tão importante para as organizações avançarem. Então, do outro lado, né, com esses movimentos de humanização do trabalho, se inverteu a pirâmide. Então, o chefe ele passa a ser um estruturador, um apoiador que dá as condições para as pessoas trabalharem e garante a entrega para o cliente. E aí o que a gente está vendo, isso se aplica a empresa, uma microempresa com 3 colaboradores, em geral o dono se sente sobrecarregado, porque ele tem que dar conta de tudo, né? E ainda garantir que as pessoas estejam executando bem as suas tarefas. Nas grandes organizações não é diferente, né? O peso recai lá em cima do CEO, né? Dos gerentes, né? E isso acaba gerando estresse, acaba gerando descontentamento, enfim, que é né? As crises de burnout aí são, né, muito comuns. E aí olha só o que tu estás trazendo, né, essa questão desse desapego e de olhar para as pessoas, né, como íntegras, como inteiras e cheias de potencial, eu acho que é o movimento fundamental. Quer dizer, o líder tenho que entender que eu estou ali para o sucesso daqueles que estão liderados, né? Para que talvez um dia não seja necessário mais o cargo não seja mais necessário. De suportar essas demandas, elas são estressantes, então desenvolver as pessoas me parece, né, o caminho, a solução.
Como tu observa hoje, né, nas lideranças que tens tido contato, essa questão, né, de se transformar não mais no líder que aponta o caminho, mas no líder que estimula a construção desse caminho, né? Uhum. Fala um pouco pra gente como é que tu tem observado esse fenômeno. Então, as empresas são diversas, né? Cada uma com a sua característica. Então, eu consigo perceber em algumas ainda esse modelo muito forte do apego ao que está posto, à minha posição, né? Eu me formei para isso, né? Eu construí esse caminho, eu gostaria de estar nessa posição, então eu tenho esse apego, né, por manter isso. Então eu vejo um pouco isso ainda em empresas mais tradicionais, como a gente está falando, mas ao mesmo tempo vejo uma necessidade dessas pessoas que hoje estão na liderança também de se libertarem um pouco desse peso desse cargo, né? Desse peso de ser o único responsável por tudo que tem que dar certo, né? Então, eu vejo que é um movimento, é um ciclo. E eu vejo, Christian, que a gente que está nas organizações, né, que faz esse tipo de debate, que estuda sobre isso e que, né, atua dentro da organização como pessoas de suporte e que estão fora do processo em si, lá dentro, a gente tem que contribuir para que as pessoas despertem essa consciência. Eu gosto muito de uma frase que o Rogério Scher sempre traz para a gente. Ele é o meu grande mentor no assunto de cultura organizacional, e ele sempre traz a frase, né, a consciência transforma a realidade. Então eu vejo que as pessoas cada vez mais, a gente cada vez mais vai ter que trabalhar nessa conscientização, nessa abertura de consciência sobre a necessidade da mudança. Então, quanto mais eu passo por um processo de autoconhecimento, eu me percebo, eu sou provocado a sair do meu estado de conforto, e aí eu consigo fazer o desapego necessário para enxergar aquela equipe, aquele conjunto de pessoas como pessoas que estarão comigo, que estaremos juntos, nos desenvolvendo juntos em prol dos negócios, e em prol do nosso próprio desenvolvimento, porque o que a gente aprende, a gente carrega para a vida toda, né? Então, eu estou aqui nesse ambiente, nessa organização, eu contribuo aqui, e se eu quiser, eu posso levar esse meu conjunto de experiências para uma outra experiência em outra organização, enfim, para a minha vida. Então, eu vejo que são ciclos, eu vejo que nós temos em empresas diferentes, modelos diferentes, mas vejo, né, para concluir, um despertar, uma necessidade das lideranças em olhar para si, para que eles se desapeguem desse fardo de terem que ser os únicos responsáveis pelas decisões e pelo sucesso dos negócios. A ideia que me veio, né, te escutando agora, é que a mudança ela é dura, não é fácil de mudar, especialmente quando a gente fala de uma cultura, né? Talvez as pessoas ainda não estejam percebendo que essa transformação ela já começou. Sim. Né? Quando a gente olha para o modelo social, aonde o presidente da República ele já não manda tanto quanto mandava no passado, que ele depende de negociar, de articular, de conversar com a sociedade, sim, com o Congresso, enfim, que os três poderes têm o seu papel. Quer dizer, parece que as pessoas ainda não se deram conta disso. Falta um pouquinho, né? Nós vamos olhar nos esportes, né? A gente sempre vai prestar atenção no grande craque, mas o grande craque não faz absolutamente nada sozinho, se a equipe não for equilibrada, se não tiver, né, um esquema tático, se não tiver união, se não tiver, enfim, né, toda uma série de elementos que fazem aquele time avançar. Na família isso já aconteceu, né? O próprio modelo patriarcal já sim, caiu por terra, quer dizer, hoje os filhos conversam com os pais no mesmo nível, não tem mais aquela diferença que tinha antigamente. E talvez esse é um aprendizado que tenhamos que ter, de como nós organizamos a nossa vida em todos os aspectos, e é inevitável, não tem como romper isso, né? Imagine o
o pai que tentar estabelecer regra como o meu avô fazia, vai ser colocado para fora de casa, né? Não vai ter essa... Então eu vejo que isso está batendo na porta das organizações. Tá. E muitos avanços aconteceram, porém me parece que o ciclo está se completando e é um momento de virada de chave. É um momento de entender que é necessária uma nova organização. Da mesma forma como a sociedade se organizou diferente, que as famílias se organizaram diferentes, né? Está na hora das empresas também adotarem isso, até para que consigam prosperar, consigam organizar melhor as coisas e para que o líder, o chefe ou o dono do negócio também possa ter uma vida razoável, né, de satisfação e olhar para as pessoas que estão se desenvolvendo e alcançando a plenitude também. Isso. Quer dizer, o tempo do herói, né, talvez o arquétipo do herói tenha que ser substituído e seja o momento de substituí-lo pelo arquétipo do sábio, aquele que mostra e ajuda na construção do caminho, não aquele que diz, né, aponta, é aqui que a gente vai, né, Simone? Exatamente. Apesar de não entender muito de esportes, mas eu gosto quando a gente traz o exemplo do esporte. Tu trouxe 2 exemplos bem importantes. Assim, hoje quando a gente olha, né, para um time de futebol, o que a gente ainda continua fazendo? E eu aqui no meu parco entendimento vejo que está equivocado, tá? Quando um time começa a ter um desempenho aquém do esperado, o que é a primeira coisa que a gente faz? Desliga o técnico, né? E aí, de alguma forma, a gente está mantendo esse modelo que prega que o técnico ou que o líder, que só existe um líder e que ele é o único responsável. Do mesmo modo, a gente coloca o peso dessa responsabilidade naquele craque. Então, de fato, está na hora de também, de nesse tipo de organização, a gente também fazer um exercício de mudança, né? Porque o técnico ele não é o único responsável pelo desempenho e pelo sucesso daquele time, né? E não é só aquele craque, é como você colocou, todo o time é responsável por isso. Então, eu volto com a palavra responsabilidade, que eu vejo como tão importante para o sucesso das coisas. E você trouxe também o exemplo da família. O que acontece? Aquele arquétipo do herói, por exemplo, né, do pai, que por exemplo é o grande líder de uma organização, ele não ter mais, ele não continuar não tendo o tempo para a família, vai ter que cair por terra, porque ele também quer ter o tempo da família. Ele quer ser, e ele não vai poder ter atuações diferentes. Eu sou na família de um jeito e eu sou na empresa de outro. Não, ele vai ter que olhar para essa realidade e ele vai ter que ver que o modo como ele atua na família vai ter que ser muito parecido com o modo que ele vai atuar dentro da organização. Ou seja, ele não é o único responsável, ele não é a pessoa que sabe de tudo e ele precisa desapegar, ele precisa ter tempo para a família e aí por isso ele precisa de uma equipe de pessoas que possam contribuir, que se responsabilizem pelos processos, que queiram se desenvolver, que busquem o desenvolvimento das mais diversas formas, né, que isso também é importante, né, Christian? O quanto é importante que cada um de nós nos responsabilizemos pelo nosso desenvolvimento, para que ele vire conhecimento dentro da esfera onde a gente atua. Então, veja como é importante a gente olhar não só isoladamente, mas a gente olhar para a vida como um todo. Nos diversos ambientes onde eu estiver presente, eu vou ter que ter uma forma de atuar muito parecida e cada vez mais menos hierarquizada. Olha só que legal, né? Tu estás trazendo assim dos diferentes papéis que a gente ocupa. Eu me lembrei de um conceito que foi desenvolvido pelo Clemente Nóbrega. Ele criou o conceito de camagurus, que nós somos uma mistura de camaleão com canguru. Quer dizer, nós participamos de diferentes grupos, né, durante a vida e simultaneamente. Vou pegar o meu caso, né? Eu gosto de Aikido, então eu tenho o meu grupo da prática do Aikido, que tem um determinado comportamento, um determinado linguajar, que tem um protocolo. Aí eu gosto de remar na canoa havaiana, que é um outro grupo, que tem um outro linguajar, que tem um outro comportamento, que tem um outro código de conduta.
entendeu? E é possível, né, transitarmos, né, a minha família, meu trabalho, meus amigos, e tenho grupos de amigos diversos em lugares diferentes. É possível, tá? A gente pular como um canguru de grupo para grupo como esse e se adaptar, né? Trocar as cores como um camaleão. Mas eu acrescento um elemento aqui que está relacionado com a tua fala, que existe uma base nisso, que são determinados valores que quando eu busco esses grupos tem que haver essa sintonia. Caso contrário, eu não vou ficar. E eu vejo que antigamente existia uma dicotomia, uma distância entre trabalho, vida familiar e lazer. E isso está cada vez mais difícil de manter. Quer dizer, a gente passa a maior parte do tempo no trabalho, sim, e a gente tem que encontrar, né, um conjunto de valores ali que nos permita desempenhar e desenvolver como pessoa. Não dá mais, né, para ter essa diferenciação. E aí eu me lembrei o seguinte, né, que independente do modelo de gestão, quer dizer, a gente entende, nós estamos aqui conversando que a gente entende que o modelo de organização hierárquica está esgotado, né, que desde a metade do século passado ele se esgotou e a gente está tentando construir modelos organizacionais, modelos de gestão diferentes. E aí, uma coisa que é comum, nós continuamos precisando de pessoas capazes, competentes e engajadas. Isso é fato. Não importa o modelo de gestão que você vai optar. Nós acreditamos que modelos mais humanizados vão conseguir mais, né? As pessoas cada vez mais precisam de um propósito atrator, algo mobilizador, que as estimule a desenvolver o seu potencial, a desenvolver papéis e dar uma colaboração pontual para a sociedade através dos negócios. É isso que a gente acredita aqui. Agora, a pergunta é assim, será que as pessoas realmente precisam desse propósito mobilizador ou só remuneração e benefícios é suficiente? Porque eu escuto isso frequentemente, né? Não, eu pago muito bem, mas quando eu exijo as pessoas não me dão resposta. Exato. Entendeu? E aí, e se as pessoas realmente, algumas delas não estiverem dispostas a participar desse propósito? Tá entendendo? Então, a primeira, realmente as pessoas precisam de um propósito? E se elas só enxergarem o incentivo econômico? O que acontece? Como é que a gente sai dessa? Exato. É ótimo também, adoro esse assunto. Vejo de novo ciclos, vejo desenvolvimento, vejo autoconhecimento nesse assunto. Por quê? Cada vez mais as pessoas se desligarão, e elas podem se desligar estando presentes na organização. Que esse é o pior, né? Que esse é o pior cenário é esse. Mas elas se desligarão por total incompatibilidade com o propósito da organização. Quando não existe essa cola, quando não existe essa conexão dos meus valores, né, pessoais, do meu propósito pessoal, com o propósito da organização, eu vou me desconectando e eu vou deixando de fazer parte daquela organização, até o momento em que eu realmente caio na real e aí eu vou, né, eu digo, não serve mais. E esse é um movimento absolutamente natural e que 2020, para mim, veio confirmar isso que a gente está falando e que a gente vem estudando há tanto tempo, né, Christian? O que aconteceu, por exemplo, no mercado imobiliário no último ano? As pessoas estão saindo dos seus apartamentos, né? E estão aqui, a nossa realidade, nós moramos em Florianópolis. As pessoas estão saindo dos seus apartamentos, elas estão indo tentando adquirir um imóvel numa praia, que pode até ser um outro apartamento, mas porque elas querem se conectar com aquilo que é importante para elas, que é estar perto da natureza, é poder ficar um pouco mais perto da família, é poder ir para um espaço onde elas possam trabalhar e estar, ou seja, estou buscando conexão com o meu propósito pessoal. Então, a organização que não mais permitir ou com a qual eu não fizer essa conexão, eu vou me desligar. A questão da remuneração por si só, ela dá conta dessa relação por um tempo. Mas à medida que eu vou me desenvolvendo, buscando autoconhecimento, tendo acesso ao autoconhecimento
e olhando para a minha própria realidade como pessoa de um modo diferente, aí eu começo a olhar para a organização e fazer uma crítica sobre isso. E olhar para a empresa de uma outra forma. Mas o que eu estou fazendo aqui? Sabe? Será que essa empresa, ao longo do tempo, vai atender aquilo que eu tenho como propósito pessoal? Então, à medida que eu vou evoluindo como ser humano, à medida que eu vou tendo consciência, a consciência transforma a realidade. E aí eu vou me organizando com relação à empresa, à organização do trabalho de uma forma diferente. Eu vou tendo um outro tipo de olhar para isso. Então, a questão da remuneração, ela dá conta, sim, eu acredito de novo nos ciclos, por um determinado tempo, e dependendo, claro, né, da consciência da pessoa sobre as suas necessidades e o seu próprio autoconhecimento, aquilo vai dando conta por um tempo. Daqui a pouco, quando eu amplio consciência e vou buscando, tenho novos conhecimentos e vou buscando outras coisas, eu posso me desconectar da organização e a remuneração não será mais suficiente. E isso é um perigo, inclusive, para a própria organização. Porque se ela tenta manter a relação sempre baseada nessa questão da remuneração, poxa, eu pago tão bem e eu não tenho retorno, isso é um perigo para a empresa, porque isso é sem fim. Isso com perdão aqui da expressão, é um saco sem fundo. Vai ter mercenários. Vai ter mercenários. Sempre querendo ganhar um pouquinho mais. Sempre querendo ganhar um pouquinho mais, né? Então, de verdade, eu vejo que é um ciclo que está terminando e o novo ciclo já está começando a acontecer. As pessoas cada vez mais elas vão procurar essa conexão com a organização e um outro tipo de conexão por meio do propósito, porque se eu tenho acesso a conhecimento, eu começo a olhar para mim mesmo de uma outra forma e começo então a querer um outro tipo de relação, uma relação mais elevada, uma relação que tenha de verdade um outro sentido no mundo. Eu acredito nisso. E me parece uma coisa muito óbvia, tá? Falando especificamente de remuneração e benefícios, quem determina o valor do salário? É o empresário, é o gestor, é o dono do negócio? Quem é? É o RH? Não, é o mercado, a gente sabe disso, né? Quem determina o valor do salário é o mercado. A gente vive num modelo econômico que é muito difícil de quebrar, exceto, né, força de lei ou né, instituições públicas que conseguem romper e quebrar com esse padrão, né? E que é um problema social, inclusive, porque acaba sobrecarregando a sociedade como um todo. Mas a gente também não pode desprezar, né, principalmente para as camadas que têm uma renda menor, a importância do salário. Não é isso que a gente está falando aqui. Isso, exatamente. Mas se a gente pensar de uma forma bem simples, um raciocínio fácil, né? Quer dizer, hoje ainda uma organização que tem uma cultura forte, um propósito claro, ainda é diferencial. Porque o salário vai ser muito parecido em qualquer outro lugar. Exatamente. Não é isso? Então talvez esse seja uma grande oportunidade para todas as organizações, independente de querer adotar, né, um modelo, né, autogerenciável ou não, de tratar o propósito como um grande fator aglutinador e mobilizador, que é o que está todo mundo precisando, que as pessoas estejam comprometidas, né? Esse que é o grande fato. Vou passar para um próximo tema, esse está muito bom, mas olha só, né? Uma das coisas que, em geral, as pessoas confundem quando falam em equipes autogerenciáveis é que existe uma desordem e falta organização. Não é nada disso, é o contrário, né? Uma empresa que adota equipes autogerenciáveis tem que ter estruturas e sistemas muito claros e muito bem definidos para que o sistema funcione. E colado a essa questão, em geral, aparece um certo medo, um certo receio em relação à construção de consensos. Por quê? Porque as pessoas acham, né, que o consenso tem que ser uma concordância plena entre as pessoas, que todo mundo aceita as propostas com facilidade. E a gente sabe que não é bem assim, ao contrário, né? Quando a gente tem posições fortes ou pessoas difíceis, os debates são acalorados e exige tempo, energia e tempo que é escasso. Essa é uma razão, muitas vezes, até, né, para os líderes pularem etapa e passarem direto à decisão
eu mesmo lembro de alguns momentos de pressão, né? Então, o caminho é esse aqui e vamos abraçar e não vamos discutir muito porque o tempo é curto. Sim. E a gente vive, né, uma rotina onde o tempo é escasso, né? Eu acho que talvez esse seja um dos recursos mais... a gente fica 40 minutos olhando os posts no Instagram, mas nos falta tempo, né, para fazer determinadas coisas. É um fenômeno interessante que a nossa sociedade vive. Então, esse é um dos aspectos, né? Velocidade e não querer investir tempo na construção de consenso ou no debate mais profundo dos temas. Por outro lado, as empresas, como a gente já falou, precisam de diversidade, né? Elas precisam de visões diferentes para que elas sejam mais assertivas daquilo que estão fazendo. Soluções inovadoras, elas precisam de muita criatividade e coragem para usar. E isso só é conquistado através de cabeças diferentes, discutindo, pensando, elaborando e testando, né, coisas novas. E, enfim, né, como eu falei antes, a questão de às vezes o cargo acaba inibindo, né? Vai fazer um debate, tem lá o diretor, quer dizer, a opinião do diretor acaba prevalecendo, né? O dono da empresa sempre tem uma certa prevalência sobre isso. E às vezes não é só pela competência e pela experiência dele. O próprio cargo já dá essa autoridade. E aí os outros colaboradores acabam baixando a cabeça. Não, é isso aí mesmo. Isso é um bloqueio. Eu acho que esse é um grande problema para as organizações, né? Quer dizer, é possível a gente gerar resultados superiores e manter a independência das pessoas e a capacidade criativa? Acredito totalmente nisso. Eu acredito na evolução do ser humano, né? Na evolução das pessoas. E de novo, o que isso requer da gente? Autoconhecimento. Quanto mais eu percebo, eu me reconheço e eu sei como eu funciono diante das diversas situações, eu vou conseguir empregar diferentes formas de atuar nas diferentes situações. O que eu quero dizer com isso? Primeiro que eu vejo, olha o exemplo que você trouxe, né? Quando nós estamos numa mesa debatendo, como é difícil chegar no consenso, né? Como muitas vezes a própria figura, né, da alta gestão, ela é impositiva e acaba prevalecendo. Então, se tem uma coisa que eu acredito que vai ter que acontecer de cima para baixo, é essa consciência sobre qual é o meu papel dentro dessa organização. A partir do momento em que a alta liderança, olha o que tu trouxe anteriormente, né? O exemplo do Lehman. Eu estou me sentindo um dinossauro. Em extinção. Quando essa pessoa, essa figura traz essa frase, o que está por trás disso? O que ele está nos dizendo? Qual é a mensagem que a gente pode apreender dessa fala? Eu preciso baixar minha guarda, né? Perceber o que está acontecendo e eu preciso aprender com os demais. Então, se tem alguma coisa que vai ter que acontecer de cima para baixo, é essa consciência. Para quê? Para que os demais consigam também querer desenvolver-se, para que a gente se desapegue das nossas verdades absolutas sobre as coisas e possamos chegar, sim, num consenso. O que acontece? O consenso não é a gente concordar. Eu posso continuar discordando, mas eu tenho que perceber que aquela determinada decisão é a melhor decisão que precisa ser tomada para aquele momento na organização. Esse é o consenso. E para que eu possa, de uma forma tranquila, chegar no consenso, eu preciso super me autoconhecer para poder empregar o meu melhor jeito de ser naquele momento, para que eu não fique... Eu vou sair daquela reunião tranquilo. Eu consigo... Não vou ser a pessoa que depois vou dizer assim, Christian, eu te avisei, lembra daquela reunião, Christian? Eu te disse que não ia... Eu estava certo. Né? Essa é a pior frase que pode acontecer,
num momento em que a gente precisa tomar uma decisão de uma forma rápida. E isso só vai acontecer se a gente fizer esse caminho do autoconhecimento e se a gente tiver responsabilidade por todo o processo, porque a gente vai entender tanto do negócio daquela empresa que isso vai nos dar tranquilidade para poder atuar naquele determinado momento e ajudando a empresa a tomar a melhor decisão, mesmo que ela não seja a decisão que eu tomaria sozinha. E aí tem um elemento, né? Com o crescimento das incertezas ou com as permanentes incertezas, ninguém pode afirmar categoricamente que tem a melhor solução. Exato. Então, eu lembrei de me falha agora a fonte, tá? Mas é uma história ainda do movimento da qualidade japonês, né? Eu acho que foi uma entrevista de Deming, mas eu tenho medo de estar errado aqui na referência. Mas o fato é que um hábito, né, de uma determinada organização, que o birô diretor, quando tomava uma decisão e tinha alguém que era contrário, ele assinava a ata ao contrário. Ele assinava o nome dele invertido. E isso simbolizava o comprometimento dele com a decisão que foi tomada. Quer dizer, ok, não é o que eu quero, não é o que eu penso ser o melhor caminho, mas eu tô junto, eu vou de ombro a ombro e vou fazer o possível, vou me dedicar ao máximo para que esse plano seja concretizado. Eu acho que isso é uma maturidade, né, que a gente precisa desenvolver. Primeiro, eu acho que para destacar aquilo que tu dissesse, né? Quer dizer, não preciso concordar plenamente e a gente não quer concordância, porque se pensarmos igual, então um dos dois é desnecessário, né? A gente precisa de ideias diferentes, precisa de diversidade. E a incerteza leva a dúvida, sempre vai haver dúvida. Então, quer dizer, se fecharmos, né, como um grupo, como uma equipe, com uma determinada pauta, um determinado objetivo, tem que haver o comprometimento. Tem que haver. Né? A não ser que venha informação mais completa ou uma mudança de cenário que exija a revogação ou a mudança. E eu acho que esse é o fato. Né? E é comum a gente ver, né? Fui voto vencido, mas eu avisei. Isso. Poxa, não é isso que a gente espera. Exato. E é justamente isso, essa maturidade, esse crescimento que possibilita. E eu acho que isso não é específico, né, para as equipes autogerenciáveis. A diferença é que na equipe autogerenciável não vai ter um chefe que bate o martelo, que dá a decisão final. Quer dizer, vai ter que ser construído um acordo. Porém, um dos mecanismos, né, que as organizações que adotam equipes autogerenciáveis adotam, quer dizer, é possível que chegue a um dilema, né? Ninguém cede, pode acontecer. E aí pode vir, né, um intermediário, um mediador para a construção desse consenso. E isso também é prática nas organizações no modelo mecanicista, no modelo anterior. Né? O que eu vejo é a grande possibilidade de desenvolver as pessoas e que elas possam se completar, que é isso que a maior parte das pessoas está buscando. Não é um simples seguidor né, de soldadinho, né, que segue em direção ao fronte destemido e pronto para morrer. Não é isso. A gente tem opinião e pode exercitar isso, e está comprovado que essa agilidade, essa flexibilidade, essa diversidade leva as organizações a resultados superiores. Esse é o nosso ponto aqui. Exato. Vamos, assim, a gente pode continuar aqui, são temas, né? São questões que são muito gostosas e tem, assim, uma diversidade de possibilidades que a gente pode abordar, né? Mas tem um outro ponto que eu gostaria de trazer, que é a questão da dependência das equipes. É muito comum, né? Uma dependência das equipes, e a presença do superior é requerida com frequência. A gente já falou com isso, que existe uma sobrecarga, né, do líder, uma sobrecarga do gestor ou do chefe, né? Para falar numa linguagem mais simples. E mesmo em questões corriqueiras que talvez não fosse necessário, é muito comum, né? E não só nas grandes organizações, mas nas pequenas isso é muito comum. É mais fácil para ter segurança ou para resolver com rapidez. Chefe, qual é a melhor solução aqui? E isso causa uma perda de
de tempo, um acúmulo e é um desperdício, que essa é uma das questões que as organizações têm que se deparar, né? De eliminar desperdícios e ganhar agilidade. Sim. E aí, o que acontece, né? Pô, mas então adotamos equipe autogerenciável, mas a equipe precisa de ajuda, porque pode faltar conhecimento, pode faltar informação, pode faltar até segurança ou maturidade para tomar. Como é que faz, né? E eu vejo que exige a necessidade de um novo papel, né? Que muitos líderes já caminharam nessa direção, que é adotar uma postura, alguns chamaram inicialmente de coach, do treinador, né? do capacitador, do líder treinador, enfim, apoiador. E quando nós conversamos, tu me trouxe um termo que eu acho que é muito interessante, né? A pergunta é, se não existisse chefes, como é que a gente resolve? Né? A quem, que papel é necessário ter nas organizações para dar conta disso? Eu gosto bastante e a gente comentou sobre isso, né, Christian? Sobre os chamados mentores, né? Então, e eu vejo que isso vai ser cada vez mais necessário nas organizações. Então, vamos voltar um pouquinho no que tu falou inicialmente, né? Primeiro que, como, de novo, é necessário que cada um de nós tomemos por responsabilidade o nosso desenvolvimento. Nosso desenvolvimento técnico, para que a gente conheça, né, do assunto, do nosso trabalho, né, do que é necessário fazer, e também do nosso desenvolvimento humano, né, para que nós nos tornemos pessoas com uma mente diferente, com uma mente voltada para o aprendizado, né, com essa mudança aí de mindset que a gente tem falado tanto, né, um mindset aberto, pronto para aprender. E isso vai fazer com que esses ruídos e essas necessidades elas se tornem menos frequentes, porque eu vou estar mais seguro, né? Eu consigo exercitar a minha autonomia, mas em muitas vezes eu vou precisar sim. É normal, nós temos dúvidas, né? Nós não estamos prontos nunca, nós estamos justamente abertos ao aprendizado. E aí, para quem que a gente vai poder recorrer dentro das organizações? Aos chamados mentores. Eu acredito nisso, tá? Eu acredito nesse modelo de termos pessoas que eu brinco que assim são como aqueles sábios, né? E que eles são tão sábios que o sábio aprende com o outro. O sábio ele não sabe tudo, ele sabe aprender junto, ele constrói junto. Ele não é o dono da verdade, ele nunca vai se colocar como dono da verdade. Ele vai conseguir nos levar à reflexão, ele vai trazer a sua bagagem, ele vai trazer as suas experiências, ele vai atuar muito fortemente como um conciliador, como um mediador, como alguém que já passou por aquilo, que conhece um pouco mais, mas ele vai justamente nos mentorar, ele vai nos apoiar, ele vai nos conduzir muito mais aqui de novo, né, Christian, sempre colocando, né, que essa é uma posição muito pessoal, né, dentro de tudo que eu conheço e que eu já vivenciei e que eu acredito, muito mais do que simplesmente uma posição de eu vou treiná-lo para. Não, eu vou apoiá-lo para, eu estou aqui para para que juntos nós cheguemos. Então eu vejo o mentor como aquele, né, e que esse mentor ele pode ser para determinadas coisas, para determinados assuntos, ele tem essa capacidade de mentorar, e para outros assuntos é outra pessoa. Nós não teremos uma única pessoa exercendo esse papel dentro da organização. Para cada competência. Para cada competência. Pode ter um mentor diferente. Exatamente. Então, eu acredito nisso. Sem dúvida. Isso que nós estamos conversando aqui, já existem organizações que estão operando nesse modelo e organizações com milhares de colaboradores, né? O que a gente está trazendo da nossa experiência já está testado e validado, né? A gente não está tentando criar um modelo novo, não, ao contrário, a gente está observando o que está acontecendo, né? O que tem de mais avançado nesse aspecto e está trazendo para o nosso debate, para a nossa conversa, para que as pessoas sintam o desejo de saber mais e que desejem colocar isso em prática nas suas organizações. Quer dizer, no modelo anterior, os especialistas, né, preparavam, planejavam, organizavam os processos para as pessoas. No modelo autogerenciável, faz isso
com as pessoas. Isso. Quer dizer, esse mentor vai trazer sim essa sabedoria, o conhecimento, ou seja ele técnico, seja de tecnologia, ou seja, né, pode ser tecnologia digital que está, né, avançando, né, a digitalização, mas também de tecnologia humana, né, de como a gente organiza, né, as nossas relações, de que maneira a gente pode fazer para obter o máximo desempenho pessoal, individual e também do coletivo. Eu não tenho dúvida, as mentorias elas começaram para cargos de gestão, para cargos mais altos, né? E eu não tenho dúvida que logo as organizações vão adotar, né, um modelo mais abrangente, né? E quem sabe lá, em pouco tempo a gente vai ver muitas equipes que realmente não têm um chefe específico e compartilham as decisões e podem contar com o apoio, né, de especialistas ou, né, de sábios, né, de experientes para dar conta dos seus resultados. Nossa, assim, ó, a gente poderíamos continuar aqui, né, por muito mais tempo, né? Esse tema é um tema que eu sou assim entusiasmado. Somos entusiasmados, né, Fico Christian? muito feliz, né, de Verdade. poder conversar contigo. E para a gente caminhar o encerramento, eu abro para que tu possa deixar aí uma mensagem final aí sobre tudo isso que a gente conversou nessa manhã. Que bom, muito obrigada. Exatamente essa palavra. Inicialmente, super te agradecer, né? Mais uma vez, é uma delícia estar aqui. Tu sabe que eu gosto de falar. Isso é uma característica minha. E Christian, eu acho que o bem importante assim dessa nossa conversa de hoje é a gente trazer assuntos que estão na pauta, que estão na vida de toda a organização, independentemente do porte, sabe, do segmento, não importa, nós vamos ter que falar sobre isso e ajudar as organizações a se encaminharem para esse novo modelo, independentemente de tudo isso. Porque me preocupa muito na nossa, né, na nossa esfera de atuação, quando surgem assuntos, enfim, que são assuntos que nem são tão novos, mas enfim, parece assim, não, isso não é para minha empresa, né? Ah, não, Simone, não, Christian, isso não é para nós ainda somos pequenos, nós ainda estamos nos estruturando, nós isso, nós aquilo. Não, sabe? As mudanças e as necessidades de novos modelos, elas estão postas para qualquer tipo de organização, de qualquer tamanho, de qualquer porte, de qualquer segmento, em qualquer lugar do planeta. Então, eu gosto muito quando a gente tem a possibilidade, mais uma vez te agradeço por esse convite, de falarmos sobre isso de uma forma simples. Esse é o meu jeito de falar. Né? Então, eu gosto dessa conversa que é simples, que não tem muitos jargões, que não tem muitas expressões difíceis aí, para que a gente possa trazer para todas as organizações esses contextos, essa fala, na expectativa de convencê-los de que isso é possível transformar, né? É possível que os ciclos comecem e que a gente possa trazer transformação em todos os níveis, de todos os modos. Então, super obrigada. Nossa, eu que agradeço. E eu quero reforçar esse ponto que trouxesse, que eu acho que ele é valiosíssimo, tá? Inúmeras vezes eu encontrei pequenos empresários que estão crescendo, né? E tinha um modelo dinâmico de gestão, né? Muito mais desapegado dessa hierarquia e começam a tentar encaixar em quadrinhos e quadros. Isso. E eles me dizem assim, mas eu não consigo me adequar a isso, não sabe? Tem problema. Eu sinto uma dor, eu não consigo desenhar o meu organograma, né? Uhum. E antigamente, como consultor, a gente ia lá e fazia ele se encaixar no organograma, né? Depois, com o tempo, vieram, né, modelos multifuncionais, modelos matriciais, enfim, a gente foi evoluindo, né? E hoje, olhando para esse cenário, pode ser um bloqueio, né? Tentar encaixar, né, essa organização que é dinâmica e ágil num modelo que é encaixotado, né, piramidal, vai ser um atraso. Então não perca esse tempo. Isso. Né? Parte para um modelo que seja dinâmico, que seja realmente efetivo e mais do que isso, que aproveite o melhor que as pessoas têm. Exato. Né? Que dê a condição de elas se desenvolverem, de aprenderem
e consigam fazer entregas fantásticas para a sociedade. Simone, eu fico muito, muito, muito agradecido. É uma honra recebê-la. Tenho certeza que a nossa conversa foi apreciada. Quero convidar quem nos está assistindo agora, envie suas questões, suas perguntas, sugestões serão muito bem-vindas. Se gostou, curte, compartilha, conheça os outros conteúdos do canal. Estamos em todas as redes sociais. Estamos sempre em @timesquearrebentam. Até a próxima!